Olá, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do programa Mediunidade Hoje. E nós estávamos aqui falando que a participação daquelas médiuns, isso vale a pena a gente tocar nesse assunto. A participação daquelas médiuns com 12 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade, aproximadamente, não é? E que o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, ele foi escrito assim, pela cestinha, não é? As médiuns só impunham as mãos. Tira toda a possibilidade que houvesse ali uma intervenção do inconsciente daquelas médiuns. Vejamos como o mundo espiritual foi sábio. Primeiro escolheu garotas. Porque muita gente pergunta assim, por que o próprio Allan Kardec não foi o médium mais ostensivo? Embora em nossa opinião e na opinião do Dr. Odilon Fernandes também, o maior médium da codificação, sem dúvida, foi Allan Kardec. Ele que coordenou tudo, ele foi o agente inteligente maior, encarnado na codificação da doutrina. Mas não era ele o psicógrafo, não era ele propriamente o médium de efeitos físicos, não era ele propriamente o médium que colocava as mãos em cima da cestinha divina, porque Allan Kardec tinha uma cultura extraordinária. E muita gente poderia dizer assim, não, isso nasceu da cabeça de Allan Kardec. Isso foi fruto da inteligência dele, porque ele era um pedagogo, ele tinha uma cultura universal, ele tinha uma cultura ampla, ele era poliglota, ele conhecia vários assuntos de ciência, de filosofia, de religião, era um estudioso, enfim, era um professor inclusive da língua, escreveu livros sobre gramática. Então alguém poderia dizer assim, isso na cabeça dele, ele era um gênio, ele atribuía isso aos espíritos. Mesma coisa veio acontecer com Chico Xavier depois. Né? Se Chico Xavier tivesse estudado, feito uma faculdade, uma universidade, morasse numa grande cidade, ou vamos dizer assim, se ele vivesse nos tempos de hoje, que tem acesso ao computador, ao Google, à internet e tudo mais, se Chico Xavier tivesse tido um diploma, falariam assim, isso é cabeça de Chico Xavier. Mas como se pode atribuir o que Chico produziu à cabeça dele, se ele teve 4º ano primário, concluiu o 4º ano primário com 13 anos de idade, que já era muito para a época dele, ele perdeu um ano, ele concluiu o primário com 13 anos de idade e não foi além disso, e morava numa cidade do interior que não tinha acesso a nada. Ele não chegava, em Pedro Leopoldo não chegava livro, não chegava revista, não havia, creio que se tivesse um aparelho telefônico, ou dois, e olhe lá, naquela época, não é? No final da década de 20, começo da década de 30, e ele produzia aquela obra que desafiou os imortais da Academia Brasileira de Letras, os grandes críticos literários da época, como Agripino Greco, como o próprio Humberto de Campos, não é? Agora é interessante, como é que os espíritos foram sábios, o mundo espiritual foi sábio, não é? Kardec, quando ele foi chamado para estudar os fenômenos já estavam acontecendo, ele não criou nada, ele não começou nada, ele não sugeriu nada, os fenômenos não começaram nem na França, eles começaram, onde Kardec tinha nascido, eles começaram na América do Norte. Em 1848, depois é que foram para a França. Quando Kardec foi participar dos fenômenos, em 1854, já existia um acervo. Ele fala que ele já tinha alguns cadernos anotados, cerca de 10 cadernos escritos com as comunicações dos espíritos, e que ele foi ordenar aquilo, estudar aquilo, e em cima daqueles diálogos já existentes e registrados, ele foi criando novos diálogos.
Mas quem pode dizer que o espiritismo tenha sido obra do inconsciente daquelas meninas? Se eram as cestas que se movimentavam. Como hoje, por exemplo, né, que o médium psicógrafo propriamente dito, né, uma das primeiras perguntas que se faz a qualquer médium hoje pergunta-se: você é consciente ou inconsciente? Quer-se saber, porque se o médium for consciente, já se coloca um punhado de ponto de interrogação. E com isso se demonstra falta de conhecimento da mediunidade. Agora, os nossos adversários, os inimigos da doutrina, eles não têm obrigação de conhecer o espiritismo, embora seja de bom senso que a gente, pelo menos, conheça aquilo que se propõe a criticar. Eles não conhecem, então não, isso aí é do inconsciente. É como o padre Quevedo, uma época, andou fazendo cruzada no Brasil inteiro, né? Se vocês se lembram do padre Quevedo, que era contestado e quase sempre batido nos argumentos pelo professor Herculano Pires, nos programas de televisão, naqueles antigos programas de televisão. Eu cheguei a assistir alguns pela Rede Tupi, pela TV Tupi de São Paulo. Se fazia aquelas mesas redondas, e o professor Herculano Pires, com aquele seu conhecimento extraordinário, o padre Quevedo atribuindo tudo ao inconsciente. Essa escrita automática é a escrita do inconsciente. Falava de Chico Xavier, isso é da cabeça dele mesmo, é coisa dele mesmo. Ora, como poderia ser da cabeça de um menino, praticamente mal foi alfabetizado, né, semi-alfabetizado, 4º ano primário, e que começou a psicografar com 17 anos de idade, não é? Então, o mundo espiritual agiu de uma sabedoria, escolhendo aquelas meninas e escolhendo esse método para entrar em contato conosco. Depois que a doutrina, os princípios básicos haviam sido transmitidos, somente aí, na 2ª edição de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade permitiu a Kardec que se valesse dos médiuns psicógrafos propriamente ditos. E nós vamos falar a respeito deste assunto no próximo e último bloco do nosso programa.